Fala engenheiro, tudo bem? Meu nome é João Neto, bem-vindo ao meu canal. Eu sou engenheiro civil e eu fiz esse canal exclusivamente para compartilhar conhecimento de engenharia civil. Bom, eu estou fazendo uma série de vídeos, na verdade uma série de entrevistas. A gente já está na terceira entrevista. Se você ainda não assistiu as entrevistas anteriores, eu vou deixar o link aqui embaixo. A gente já fez 2 entrevistas. A última entrevista repercutiu bastante. Eu entrevistei o professor e engenheiro calculista José Sérgio dos Santos. Ele é professor do Instituto Federal do Ceará. Então, a entrevista repercutiu bastante, principalmente no Facebook, e eu fiquei muito feliz. Eu queria agradecer a você que participou desse compartilhamento e divulgou essa entrevista. E olha, antes de começar a entrevista, de conhecer o nosso terceiro convidado, eu peço que você se inscreva no canal, tá? Clique aqui embaixo em se inscrever e clique em gostei, dê o like aí embaixo, para que o YouTube entenda e te envie novos vídeos, né? Para que ele entenda que você gosta desse tipo de vídeo. Não se esquece de fazer isso. O nosso terceiro convidado, eu conheci esse cara no YouTube também. Ele mostrou que ele tem bastante competência, né? E eu passei a conhecer o trabalho dele, acompanhar o trabalho dele. Certo? Então, eu resolvi falar com ele. A gente tentou marcar essa entrevista há dias atrás, mas a gente não conseguiu. Né, e a gente está marcando agora porque o professor conseguiu um tempinho na agenda dele. Eu queria muito agradecer em nome de todos os inscritos do canal, Lucas, pela oportunidade que você está nos dando, né, de reservar um pouco, marcar na sua agenda um tempo para conversar aqui com a gente. E você que é inscrito do canal e está começando agora na carreira e é estudante de engenharia civil, seria bom que você pegasse um papel e anotasse, porque a gente pautou anteriormente, eu andei conversando com o professor, a gente pautou algumas ideias muito interessantes para a carreira de vocês, ok? Então seria interessante vocês anotassem e pensassem sobre essas ideias para a carreira de vocês. E a primeira pergunta, né, já como de costume aqui nas entrevistas, eu queria, Lucas, que você fizesse um breve resumo da sua carreira, né? O início da carreira, se estagiou ou não, qual é o tipo de trabalho que você participou, importante, né? E principalmente o que é que você está fazendo atualmente. Olá, João, saudações a você. Saudações à sua audiência. Quero deixar aqui meu muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui batendo esse papo com você. E eu espero de verdade que ele possa ser útil para os jovens engenheiros estruturais, para os aspirantes a engenheiros estruturais e que, quiçá, possa contribuir aí para as escolhas profissionais dos jovens engenheiros. Bom, João, em termos de formação, eu acredito que a minha carreira tem pelo menos aí uns 3 momentos muito importantes. O primeiro momento importante é, naturalmente, a graduação. Eu me formei no ano de 2003 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O segundo momento importante foi meu mestrado. Eu fiz o mestrado no ano de 2005 na área de reforço de estruturas de alvenaria. E o terceiro momento que para mim é chave, foi bem mais recente. Eu fiz uma formação em coaching. Eu estou habilitado para atuar como coaching de carreira, coaching executivo e life coach. Para mim foi assim uma descoberta sensacional a história do coaching. Eu só fui estudar isso porque em determinado momento da minha carreira eu precisei estar pronto para liderar pessoas, para gerenciar pessoas. Naturalmente, eu acho que isso é legal de conversar também, principalmente para quem está começando, né? A nossa carreira, a nossa profissão, ela é extremamente técnica. E como toda profissão técnica, a gente precisa investir muito tempo em formação técnica. A gente precisa entender os conceitos, a gente precisa praticar. E isso nem sempre... e em fazendo isso, nem sempre sobra muito tempo para a gente pensar a respeito de outras coisas, né? E o fato é que quando a gente começa a crescer na carreira, mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar de outras habilidades que até então a gente não teve uma formação ao natural. Que habilidades são essas? Habilidade de gerir pessoas, habilidade de liderar pessoas, habilidade de administrar o negócio, de vender. Nossa, a habilidade de vender, isso é muitíssimo importante em qualquer situação. Seja para vender uma ideia para um funcionário, seja para vender um projeto para um cliente, seja para discutir numa reunião, para propor uma solução, para conversar com outras... Enfim, existe uma série de outras coisas, habilidades, eu diria, que a gente precisa na carreira, que a gente só vai se dar conta ao evoluir na carreira e de repente descobre, opa, preciso aprender isso, opa, preciso aprender aquilo. Por exemplo, eu já fui funcionário público,
eu já tive meu próprio escritório, eu atuo como professor, eu atuo como coach, eu atuo como auditor de projetos, eu atuo como consultor de outros engenheiros estruturais. Mais recentemente, eu até me tornei um empreendedor digital. Talvez a maioria das pessoas que estão me vendo agora vieram me conhecer pelo site Estruturas Seguras, pela iniciativa, pelo projeto Estrutura Segura. Até a gente pode deixar aqui nas notas aqui do vídeo o link para o site Estrutura Segura. Nossa, para mim foi uma surpresa absurda o alcance que isso teve. Para quem não sabe, a iniciativa Estrutura Segura é um blog que eu criei dedicado para engenheiros estruturais que apreciam engenharia estrutural. E por que eu digo que apreciam engenharia estrutural? Porque eu estou falando daquela engenharia que a gente não vê nos livros, daquela engenharia que é a parte massa da engenharia. A gente quando está se preparando para se tornar um engenheiro estrutural, a gente precisa focar, isso é necessário, a gente precisa focar muito em conceitos, em aprender como funciona uma viga, como é que arma uma viga, como é que funciona uma laje, como é que arma uma laje, como é que funciona um pilar, como é que funciona um pilar. E aí, quando a gente entendeu todas essas partes, a gente precisa se capacitar para integrar essas partes e desenvolver uma concepção matadora. E aí, muito mais do que entender essas partes, a gente precisa entender como que essas partes dialogam entre si. Mais do que isso, a gente precisa entender como que essas partes dialogam entre si e com as outras disciplinas dos outros projetos. E isso cada vez cresce mais. E a gente acaba que, durante muito tempo, a gente precisa dedicar muito tempo para essas partes específicas, né? E a gente acaba não tendo diálogo com grandes profissionais, com profissionais que já passaram por muitas situações. Eu costumo dizer que engenheiro estrutural é uma figura muito solitária, porque, primeiro, quem se dedica à engenharia estrutural normalmente é alguém que precisa estudar muito, é alguém que se dedica. A maioria dos engenheiros estruturais que eu conheço muitos, são pessoas extremamente inteligentes. Por outro lado, eu conto nos dedos, nas turmas que se formam de engenharia estrutural, de engenharia civil, quantos se dedicam à engenharia civil, à engenharia estrutural. Então a gente vai ver de uma turma, 2, 3, no máximo se dedicam, vão querer se dedicar à engenharia estrutural. Aí esses poucos que decidem ir por essa área acabam ficando isolados lá na sua cidade, no seu local de onde vieram, e acabam não tendo muito diálogo com profissionais que são referência no mercado. Acabam não tendo com quem dialogar. E por aí vai, né? Essas são algumas dificuldades que eu percebo nessa área, né? E o projeto e a iniciativa Estrutura Segura, o blog Estrutura Segura, começou trazendo justamente isso, assim, aquela parte massa da engenharia, coisas que eu, pessoalmente, adoro conversar com outras pessoas e coloquei ali. E, para minha grata surpresa, o alcance que isso teve, a resposta que isso teve, eu comecei a dialogar com gente do Brasil inteiro. Gente que praticamente ansiava por esse tipo de conhecimento. E que sequer, em alguns casos, tinham parado para pensar a respeito disso. Tá? Melhor do que eu ficar aqui explicando para vocês, vão lá, dê uma passeada e conheçam. Além disso, por que eu digo que mais recentemente eu estou muito envolvido com essa coisa de empreendedorismo digital? Porque no final do ano passado, algumas pessoas dois tipos de pessoas, né? Algumas me deram a ideia de desenvolver um curso sobre análise crítica de estruturas, que é algo que eu falo muito lá no meu site. E outras pessoas vinham me pedindo se eu tinha algum curso pronto para passar para elas. E o fato é que eu não tinha. E aí, no final do ano passado, eu decidi cair de cabeça nesse assunto. Eu desenvolvi um curso que eu chamei de Análise Crítica de Estruturas a partir de erros de projeto. 164 tipologias de erros para compreender e evitar. Bom, o resultado disso é que nos últimos 5 meses eu tenho me dedicado quase que exclusivamente a desenvolver conteúdo para esse curso. Ele está quase no final, assim, esse mês eu termino o curso. Aí, em breve, eu pretendo relançar ele. O fato é que está sendo um sucesso. Claro, eu sou suspeito para falar isso, mas eu converso com as pessoas que estão fazendo o curso. E, o alcance que isso está tendo é inacreditável. Nossa, Lucas, muito bom, muito bom. Bom, pelo visto, a nossa entrevista vai ser bastante interessante, né? Lucas, conta pra gente
como foi que você escolheu engenharia civil? Você já falou um pouco, né, na introdução, mas por que você escolheu engenharia civil, né? E como que você pegou esse rumo para a área de estruturas? Você já tinha isso em mente ou foi algo que você foi escolhendo aos poucos? João, essa é uma pergunta que para mim ela é bastante profunda, assim, porque hoje eu olho para trás, para as escolhas que eu fiz, e eu olho para isso como coach de carreira, inclusive, assim. E para quem não sabe, coach de carreira é um profissional que ajuda outras pessoas a definirem rumos que fazem total sentido para pessoas. Tipo, ajudam outras pessoas a definirem caminhos e rumos perfeitos para si próprios em termos de carreira, né? E hoje eu olho para trás avaliando as escolhas que eu fiz. E eu acredito que isso aconteça com muitas pessoas. Isso é assim na hora de escolher uma faculdade. Aí você entra numa faculdade, como que a gente escolhe em que área atuar dentro da engenharia, ou qualquer outra profissão, né? Entrei para engenharia civil. Dentro da engenharia civil tem N áreas. Como a gente escolhe essas áreas? Aí a muito custo a gente escolhe uma área, a gente se forma. Como que a gente escolhe onde vai trabalhar? Como que a gente enxerga, define um futuro massa para a carreira da gente? Tipo, eu estou aqui falando com você, e tem outros engenheiros que pretendem se tornarem engenheiros estruturais. Tipo, que engenheiro estrutural vocês querem se tornar? Como vocês se imaginam daqui 10 anos como engenheiros estruturais? Se tudo der muito certo, como vocês se visualizam 10 anos daqui para frente? O fato é que isso é um exercício que muitas vezes a gente não faz. E a gente vai naquela de deixa a vida me levar, né? E a melancia vai se acomodando conforme a dor da carruagem. O fato é que muitas vezes, embora a gente tenha desejos enormes em termos de carreira, a gente acaba se acomodando numa determinada posição e quanto mais o tempo passa, mais difícil fica a gente sair dessa, entre aspas, zona de conforto, né? É uma zona que a gente aprendeu a estar ali. Às vezes essa zona é muito ruim e é muito difícil sair daquela situação, né? Mas voltando, a minha escolha profissional, tipo, como que eu escolhi engenharia civil, foi totalmente sorte, eu diria, assim. Não totalmente porque eu usei alguns critérios, mas hoje eu olho para trás e digo, nossa, que critérios fracos que eu utilizei. Tinha muitas outras coisas para levar em conta. Então, quando eu escolhi, eu estava em dúvida até o último momento se eu faria engenharia civil ou se eu faria economia, para ter uma ideia. E hoje, se eu voltasse lá, e por isso eu digo que muita sorte, eu teria escolhido engenharia civil outra vez. Então, assim, escolhi engenharia civil, passei no vestibular, fui fazer a universidade. Aí, eu vim de uma família bastante humilde, assim, para ter uma ideia, a minha mãe criou eu e meu irmão com um salário de servente de uma escola pública. Então, assim, eu não tinha recursos para mudar de cidade e fazer uma universidade federal em outra cidade. Então, graças a amigos muito queridos, pessoas que me ajudaram muito, eu pude fazer essa faculdade, né? Pessoas que acreditaram em mim. E aí, vim para Porto Alegre, eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul, vim para Porto Alegre para fazer faculdade. E eu precisava trabalhar para me sustentar. E aí eu estava procurando estágio na área. Até que um dia um amigo falou, tem tal escritório, que é um escritório referência aqui na cidade. O que tu acha de fazer estágio lá? Eu te indico para ele, tu vai lá e conversa. Aí eu fui lá. Antes eu passei na biblioteca, peguei todos os livros de AutoCAD que eu encontrei, porque eu sabia que o cara trabalhava com AutoCAD. Cheguei lá e abri a mochila, botei os livros em cima da mesa. Falei, me dá um computador aí, não precisa avaliar meu currículo nem nada. Me dá um computador aí e deixa eu estudar, deixa eu aprender aí por algumas semanas e vamos ver o que dá. Tipo, eu estou disposto a aprender. E ele me deu lá um computador, eu fiquei 2 meses indo lá e só estudando, vendo como que a coisa funcionava, entendendo. Eu não tinha nem ideia o que era um pilar, o que era uma viga, o que era uma... Eu não tinha a menor ideia. Imagina, eu estava no 4º semestre da faculdade. E, para minha sorte, volto a dizer, deu tudo muito certo. Mas, claro, tipo, falando assim, até parece que isso aqui é tudo flores, né? E eu acho que é importante eu citar pelo menos uma coisa que aconteceu nesse escritório, que é o que eu digo assim que abriu minha mente, abriu tipo espaço em mim para eu realmente me apaixonar pela engenharia estrutural. Foi uma coisa que não foi nada boa que aconteceu, mas no final foi muito massa. O que aconteceu nesse escritório aí? Um dos primeiros trabalhos que o meu chefe me passou era desenhar a armação negativa de uma laje convencional. Aí ele rabiscou lá no papel
e me entregou o papel para eu desenhar no AutoCAD o tal do desenho. Ele falou, ó, copia, põe na planta aí no AutoCAD esse desenho que eu fiz aqui. E aí eu coloquei sem nem pensar. Aí eu fiz o desenho e entreguei para ele. Quando eu entreguei para ele, ele me deu uma mijada, vou usar o termo mijada, que eu acho que entre nós a gente pode falar assim, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, e na frente de muita gente. Ele falou assim, Lucas, tu é engenheiro, tu quer ser engenheiro ou tu é uma máquina? Mas eu não sabia nem por que ele estava falando isso. Olha aqui o que tu fez. O que eu tinha feito de errado. Eu tinha desenhado os negativos da laje com as dobras erradas. As dobras eram maiores do que a altura da laje. Porque eu tinha simplesmente reproduzido o desenho sem nem pensar no que eu tinha feito. E ele perguntava várias vezes, tu é uma pessoa? Tu quer ser um engenheiro ou tu é uma máquina? Tu é um engenheiro ou é uma máquina? E o fato é que eu pensava comigo mesmo, porra, eu tô aqui me esforçando tanto tempo para fazer um bom trabalho, para aprender esse negócio, e o cara me trata assim, na frente de todo mundo ainda. Tava bem desiludido, assim, já até pensando em sair da empresa. E, tipo, fui tomando esses golpes e trabalhando e tal, até que um dia eu tava num sábado de tarde lá trabalhando, colocando o serviço em dia, e chegou esse meu chefe para trabalhar. Ele estava envolvido com um pepino lá muito grande. Aí ele falou, tu tá aí trabalhando? Tô. Aí ele falou assim, tô aqui envolvido com um problema bem complicado. E ele ia de um lado, ia pro outro e não conseguia resolver o problema. Aí eu lembro que ele sentou do meu lado e disse assim, Lucas, eu acho que num momento de desespero ele fez isso, né? Lucas, dá uma olhada nessa situação aqui. Eu tô com esse baita balanço aqui, era uma situação qualquer, não vale a pena entrar na situação em si. O que tu acha? Como é que a gente pode resolver isso? Ele não estava encontrando uma solução para aquilo. E eu, no momento de lucidez incrível, falei assim, olha, já pensou em colocar um perfil metálico aqui, assim, assado? Cara, naquele momento, ele se iluminou. Ele falou, nossa, Lucas, pode ir embora. Pode ir. Não, tipo, tu ganhou a semana, ganhou um mês. Que ideia sensacional, não sei o quê. Aquela foi a primeira vez que eu senti o gosto bom da engenharia estrutural, que não está nos livros, que eu digo assim, que é a coisa de conceber algo legal, de resolver um problema de uma maneira legal, de engenhosidade, de criatividade. Tipo, por isso que eu insisto tanto, assim, a gente tá muito voltado para as questões técnicas do aprendizado da engenharia estrutural. Mas existe uma outra parte que eu quase diria assim que é a arte da engenharia estrutural, que envolve engenhosidade, que envolve entender os conceitos das coisas e unir isso de uma maneira criativa, de uma maneira inteligente, sabe? Então aquele foi um primeiro momento que também foi praticamente sorte, que eu senti o prazer de conceber uma ideia inteligente em torno da engenharia estrutural, sabe? E aí dali para frente, cara, toda a situação para mim era uma situação que eu podia usar isso, sabe? Tipo, dali para frente eu tava dando ideia em tudo. Tipo, eu nunca dava ideia em nada. Dali para frente eu passei a dar ideia em tudo, mesmo que ideia furada. Mas por vezes as ideias foram muito legais. E conforme tudo que a gente faz na vida é treino. Se você treina a dar ideia nas coisas, você fica bom naquilo. Qualquer coisa que você faz, você treina. Tipo, eu aprendi a apreciar muito isso. Isso eu diria que foi um grande diferencial na minha carreira. Isso me ensinou a me posicionar diferente em várias situações, tipo, sair do que eu chamo de posição de causa e posição de efeito. Fazendo mais um parênteses, né? O que eu chamo de posição de causa e posição de efeito? Posição de efeito são as pessoas que costumam ficar na posição de efeito, são as pessoas que são vítimas do meio. O mercado tá ruim. Eu não sabia fazer isso. Tipo, ela não se coloca no papel de responsável pelas situações, né? Tipo, os atletas de alta performance, por exemplo, cara, pergunta pra eles por que não deu certo, porque eu não me desempenhei bem o suficiente. O que eu preciso aprender a fazer para que essa situação saia bem? Tipo, e ali foi a primeira vez, em termos profissionais, que eu descobri como fazer isso e encontrei o prazer nisso, sabe? Certo, Lucas. E a próxima pergunta eu já fiz pro professor Sérgio e eu vou repetir aqui para você porque eu acho que ela é bastante relevante, né? É uma coisa que me preocupa bastante e também quero a sua opinião. Na sua opinião, como é que está o mercado hoje, né? A comunidade de engenharia civil em relação a cursos práticos?
focado para a área, né? Você acha que a gente está indo bem ou você acha que a gente tem que melhorar bastante ainda? Bom, João, para responder essa sua pergunta, eu sou obrigado a respondê-la sobre um viés que é meu, que talvez seja até um viés bastante polêmico, tá? Mas, por favor, eu faço isso com todo respeito a opiniões divergentes, tá? E eu falo isso também, estou fazendo essa ressalva, porque eu acredito que a gente poderia estar muito mais longe do que a gente está. Tá? Eu vou explicar por quê. Nessa última empresa que eu trabalhei, onde eu era gestor de um grupo grande de engenheiros, tipo, esse grande grupo, ele auditava projetos de outros engenheiros, né? E durante muito tempo eu só revisei projetos, revisava e apontava erro, revisava e apontava erro. Isso é muito ruim. Isso sempre me incomodou muito. Por que que a gente precisa sofrer durante tanto tempo para se tornar um engenheiro estrutural que a gente quer se tornar? Eu via engenheiro após engenheiros passarem pelas mesmas dificuldades no início de carreira. E isso para mim tipo, eu tenho a impressão que cada engenheiro que começa na engenharia estrutural acaba tendo que reinventar a roda toda vez que começa. Outro dia, por exemplo, eu escutei dentro de um grupo aí uma gravação de um engenheiro falando que tinha pego um projeto de uma cobertura metálica para aprender. Tinha feito um preço barato e tinha pego para aprender o tal do projeto. Eu fui obrigado a brincar com a situação para mostrar o quão absurdo é isso. Absurdo num certo ponto de vista, né? Imagine o seguinte, imagine que você entrou num avião e de repente o piloto diz assim: senhoras e senhores passageiros, esse é um voo muito especial. É nesse voo que eu vou aprender a pilotar esse avião. Ou então que um cirurgião chegue para você lá, que está com um problema na cabeça, e diga assim: ó, eu até faço essa cirurgia para você, só tem um detalhe. É nessa cirurgia que eu vou aprender a fazer cirurgia. Ninguém quer isso. Esse é o tipo de coisa que a gente acabou aceitando como natural. Tipo, a gente tem que cair para aprender. Tipo, vou fazer um projeto, uma cobertura metálica, mas eu nunca fiz na vida, vou ter que errar para aprender. A gente não possui cursos para te ensinar a vida como ela é. Tipo, a fazer projeto na vida como ela é. Tipo, o campo de batalha é muito diferente do que você aprende num curso. E olha que eu já fiz cursos muito bons. Imagina que você tem todos os recursos do mundo para aprender engenharia estrutural. Você vai ter que entrar em campo de uma maneira... Se você quer fazer isso de uma maneira eficaz, você precisa de um método, de um procedimento que não existe. E não existe não é porque o conhecimento não existe. O conhecimento existe. O que não existe é método. A gente se acostumou com a ideia de um mestre e de um discípulo. E a gente aprende ouvindo histórias. E é massa, eu sei, tipo, não estou dizendo que é errado, estou dizendo que é muito massa esse jeito de aprender. Só que ele é pouquíssimo eficaz, pouquíssimo eficiente. Ele pode ser eficaz, mas ele não é eficiente, né? E por que eu digo que a gente, pelo menos na minha perspectiva, do pouco que eu estou falando que eu conheço, tá? Os cursos práticos que existem não são suficientes. Porque o cara vai lá, faz o curso, quando chega na hora de aplicar, ele tem uma dificuldade enorme de extrapolar conceitos, de aplicar o que ele aprendeu para a situação dele. Tipo, então o ideal é ele pegar e entrar e trabalhar dentro de um escritório para aprender com quem já faz isso. Sim, essa pode ser, não necessariamente é. Você trabalhar com um engenheiro muito bom não quer dizer que você vai aprender com esse engenheiro muito bom, porque um engenheiro muito bom pode, inclusive, não ser bom na hora de passar o conhecimento. O que eu conheço de engenheiro que está mofando, o que já mofou dentro do escritório, sem chance de poder crescer dentro do escritório, tipo, eu acho lamentável que isso seja assim. Tipo, a gente não tem pessoas preparadas para treinar engenheiros no campo de batalha. E quando eu digo preparada para treinar engenheiros no campo de batalha, eu não estou dizendo que engenheiros que não sabem. Tipo, a gente pode não ter engenheiros capacitados para treinar engenheiros dentro da vida real. Né? E o curso que eu gostaria de ver por aí é por exemplo, vou fazer um parênteses de novo, né? Vamos olhar os pilotos. Os pilotos
fazem uma série de voos simulados dentro de um simulador de voo antes de poderem pegar num avião de verdade. Tipo, a gente não tem isso na engenharia estrutural. A gente está acostumado com a ideia de ter que entrar dentro do escritório, aprender com outro engenheiro e por aí vai. Eu acho que falta, tipo, eu vejo isso como uma oportunidade, eu acho que faltam cursos direcionados para ensinar engenheiros a lidarem de verdade no campo de batalha, com situações reais. É isso que eu acho que falta. Existem cursos muito bons, conceituais, técnicos, né? Eu sinto falta de cursos que ensinem engenheiros estruturais a tornarem engenheiros estruturais de verdade, sabe? Seguros, que sabem o que estão fazendo de verdade. Ok? Certo, Lucas. E a próxima pergunta, ela é bastante interessante, né? É uma dúvida minha, eu acredito que seja a melhor pergunta aqui no momento. É uma dúvida minha e eu acredito que seja dúvida da maioria das pessoas que está começando nessa área de estruturas, né? Com projetos, né? Quais os erros mais frequentes, na sua opinião, no processo de desenvolvimento de um projeto estrutural, né? E qual a fase mais importante desse processo, né? Para você elaborar um projeto mais eficiente possível. João, essa pergunta, ela é muito profunda. Eu poderia ficar aqui horas falando com você a respeito de erro de projeto. Então, assim, só para te dar uma ideia de como eu olho para isso, eu vou tentar desenhar aqui no quadro, tá? Vamos dizer, por exemplo, que a obra detectou um erro no projeto, uma viga de transição praticamente caindo. A gente volta no projeto aqui, a gente vê que a última coisa que aconteceu no projeto foi o detalhamento do projeto. O detalhamento é a última fronteira do projeto. Então, se a gente fizer um olhar superficial, a gente vai dizer que o erro foi um erro de detalhamento, um erro de revisão. E aí, quando a gente encontra erro de revisão e pergunta aos responsáveis o que aconteceu, a maioria das vezes as pessoas dizem: isso foi um erro, esse erro aconteceu devido à falta de atenção. A pessoa sabe que está errado quando ela é apresentada ao problema. E normalmente a razão mais explicitada que eu vejo por aí é a tal da falta de atenção. Só que eu aprendi, depois de muito analisar esse tipo de coisa, que não existe erro de falta de atenção. Existe. Mas na maioria das vezes o problema verdadeiro é uma falta de metodologia de projeto. Então, se a gente pensar aqui que aconteceu um erro aqui no detalhamento, a última fronteira de um projeto, eu não olho bem como última fronteira, assim. Por quê? Então, pode ter acontecido um erro de revisão, que a pessoa revisou, mas não pegou. Ela pode, inclusive, ter revisado, visto o erro e não ter arrumado direito. Tipo, esse mapeamento do problema pode ser bem amplo. Ela errou o detalhamento, talvez não tenha sido falta de atenção. Talvez tenha sido o modelo que estava errado. Então, se foi problema de modelo, talvez a gente tenha que repensar a causa do problema. Durante o desenvolvimento do projeto foi mexido no modelo de tal maneira que gerou um problema. Aí a gente vai ver aqui, pode ser que esse problema aqui tenha acontecido, ou esse problema que tenha acontecido porque na passagem dessa fase para essa fase não teve uma revisão boa de modelo aqui. Ou, se a gente pensar mais um pouco, por que aconteceu esse erro aqui? Talvez isso tenha acontecido porque a pessoa que errou o detalhamento precisou editar muito o desenho. E ela precisou editar muito porque o modelo veio ruim. E o modelo veio ruim porque a concepção talvez não tivesse tão boa. Eu noto, na minha opinião, um percentual enorme de erros poderia ser evitado na concepção. Isso só não acontece porque a gente não tem, primeiro, uma cultura de verificar as causas das causas do problema. E mesmo quando a gente aprende qual é a causa da causa da causa, o porquê do porquê do porquê, a gente não tem o hábito, nem a cultura, nem compreende a importância disso, de registrar
os aprendizados. Tipo, se a gente pensar na evolução da sociedade humana, tipo, a sociedade só avança porque o conhecimento está registrado. Eu diria a mesma coisa com o escritório de cálculo. Tipo, o que impede um escritório de cálculo de crescer e ficar grande de verdade, na maioria das vezes, na minha experiência, é a inexistência de procedimentos de trabalho, de padronização, de registro das informações. Tipo, na maioria das vezes, pelo menos na minha experiência, eu sempre friso isso porque eu não, em hipótese alguma, quero ser taxativo, tá? É a minha experiência, por favor, respeito totalmente qualquer visão divergente, tá? A maioria dos escritórios que eu conheço, o escritório orbita em torno de uma figura central. E isso precisa ser assim, nessas vezes, porque não existem procedimentos de trabalho. Que poderiam, esse cara poderia sair daqui e ficar livre para fazer outras coisas se existissem procedimentos escritos de trabalho. Tipo, é aquela história, às vezes parar para afiar o facão é ganho de tempo. Se existe um bom procedimento, essas pessoas todas usam esse procedimento e consultam essa figura aqui só em caso de dúvida. Aí quando acontece um problema, você atua no procedimento, ajusta o procedimento para todos passarem a usar esse procedimento e o escritório cresce um degrau com isso. E assim para tudo. Então, você perguntou quais os erros mais frequentes. Na minha opinião, o erro mais frequente é falta de atenção e muitas das vezes essa falta de atenção é atribuída à pressão do prazo. Mais uma vez, pressão do prazo, para mim, é erro de gestão do projeto. Falta de atenção não é erro de falta de atenção, é erro de falta de procedimento de projeto. E tá aí mais uma coisa que a gente não está treinado para fazer. A gente nem aprendeu a pensar assim. Olhar para o negócio como um processo, olhar para o projeto como um processo. Bom, Lucas, e a próxima pergunta, você fala muito no seu canal, né? E eu quero que você comente isso aqui com a gente, tá? Quais os conhecimentos básicos você acha que um jovem engenheiro, aquele cara que está começando, ele precisa saber para analisar criticamente uma estrutura? Essa é uma pergunta muito boa. E eu também faço questão de escrever aqui. Primeiro conhecimento básico, tipo, eu vou reformular. Você fez a pergunta em torno de análise crítica. O que um engenheiro precisa ter para analisar bem criticamente uma estrutura? A primeira coisa que eu nem vou colocar nesse hall de coisas é conhecimento técnico conceitual de engenharia estrutural. Tá? Isso é tão básico que eu não vou nem colocar aqui. Eu prefiro falar, eu acho que eu somo muito mais falando de coisas que normalmente não são faladas e que são extremamente importantes. Então, a primeira coisa que é extremamente importante aprender a desenvolver isso, eu chamo, você já deve ter ouvido falar também, de ordem de grandeza. Como assim ordem de grandeza? Ordem de grandeza é, vou fazer um exercício simples, né? Olha para a primeira parede que você enxerga. Qual é a carga dessa parede? Sem fazer conta. Olha para o primeiro pilar que você enxerga. Qual é a carga que está chegando naquele pilar? Qual é a armadura que tem dentro daquele pilar? Qual é a armadura que tem naquela viga? Olha para o ambiente onde você está nesse momento e diz para você mesmo qual é a carga de utilização que está atuando naquele ambiente naquele momento ali. Tipo, isso é ordem de grandeza. É ter ideia do que esperar sem fazer conta. Tipo, é ter números em mente. Vocês não têm, tipo, João, que eu conheço de gente que passa o dia inteiro detalhando estruturas. Aí você pergunta, sem fazer conta, qual é o momento que está atuando nessa viga que você acabou de detalhar? As pessoas mal têm ideia disso. Não, claro, eu não estou generalizando, estou dizendo que isso acontece muito. Porque a gente entrou num ritmo de automatismo muito grande. E esse é um problema que eu até colocaria junto com falta de atenção antes. Excesso de confiança em software. Esse é um problema extremamente grave. Todos os softwares têm limitações seríssimas. Tipo, eles erram. Não que eles fazem a coisa errada, eles erram porque eles não estão preparados para pensar certas coisas. E só vai perceber esses erros quem tem capacidade de analisar criticamente as coisas.
Outra coisa que eu acho... outra ordem de grandeza importante, né? Ter uma ideia do valor de momento. Tá ali uma viga. Qual é o momento que está atuando aquela viga nesse exato momento? Tipo, por que isso é importante? Às vezes os modelos dão uns resultados absurdos que só de olhar o valor você sabe, opa, que tem um erro aqui, alguma coisa tem, porque não devia estar dando algo tão grande. Tipo, isso é a ordem de grandeza. Isso é uma das coisas que compõe o escudo de um engenheiro estrutural. Sabe? Outra coisa que eu acho que é muito importante são diagramas. Saber interpretar diagramas. Saber que diagramas esperar nas mais diversas situações. Quer ver um exemplo? Esse eu, inclusive, usava na hora de selecionar engenheiros. Eu dizia assim, ó, imagina uma estrutura assim. Aqui é um apoio articulado fixo, aqui é um apoio articulado livre, com uma carga uniformemente distribuída. Como é o diagrama de momentos de uma estrutura simples assim? Simples, muito simples. Eu apresentava a situação no momento da entrevista com os engenheiros. As pessoas veem que isso é simples, mas você não tem ideia de quantos engenheiros têm dificuldade enorme de resolver esse problema. Gente com experiência. Para mim, quando isso acontece, é um sinal muito forte de que conhecimentos básicos fundamentais não estão sedimentados. Aí, se o cara sabia resolver isso, eu ia para o próximo nível do problema, que era como fica essa estrutura se em vez de ser deslocável aqui, for fixo. Essa pequena alteração, isso muda alguma coisa no diagrama? Como é que fica o diagrama quando isso acontece? Nem vou responder aqui, vou deixar os nossos ouvintes aí, espectadores, resolverem por conta. Tá? Então, falei de 2, ordem de grandeza e saber interpretar e o que esperar de diagramas. E, tipo, se eu fosse elencar um terceiro, que eu acho que é fundamental e a gente não aprende, pelo menos não era assim, é conhecimento de bielas e tirantes. Para mim, esse aqui é um assunto que é o canivete suíço da engenharia estrutural. Se você aprender a dominar isso, você aprende, você pode estar capacitado para resolver uma infinidade muito grande de situações, que inclusive você não vai encontrar nos livros para resolver. Então, domine essas 3 coisas aí e você não vai estar mais no rol do que eu chamo... Tipo, eu digo que existe o que eu chamo de engenheiro ordinário, mas com todo respeito, tá? Quando eu digo ordinário é no sentido de engenheiro normal, comum, e engenheiros extraordinários. Essas 3 coisinhas aqui é o que separa um engenheiro ordinário, na minha opinião, de um engenheiro extraordinário. Isso aqui, para mim, é o 80-20 da engenharia estrutural, da capacitação para se tornar um bom engenheiro estrutural. Podia citar vários outros, mas esses aqui são os que eu tenho especial apreço. Ô Lucas, e para finalizar, a última pergunta. Na verdade, eu queria que você desse uma dica, para quem está começando a trabalhar com projetos estruturais. Eu pedi essa opinião ao professor Sérgio e assim que eu posso, eu vou pedir para qualquer pessoa, qualquer engenheiro mais experiente, para dar para as pessoas que estão começando agora. Qual dica você dá, ou mais de uma dica, para quem está começando agora nessa área de projetos estruturais? Posso dar uma dica sim, e essa é a dica que eu acho, das várias coisas que eu já testei, é uma das dicas mais preciosas que eu poderia dar, tá? Que diz respeito ao aprendizado da engenharia estrutural. Tipo, é muito provável que a grande maioria dos engenheiros não vão poder estagiar dentro de um escritório de projeto dos mais renomados e tal. Então, uma alternativa para isso, que para mim é o 80-20 do aprendizado da engenharia estrutural na prática, seria o seguinte: contratar uma consultoria de um engenheiro mais experiente. Mas
não uma consultoria qualquer. Seria o seguinte, vamos dividir o projeto em duas fases. Uma é concepção e outra é detalhamento. Essa consultoria, para ela funcionar e ter os máximos de resultado, seria o seguinte. Digamos que você pegou um projeto para fazer e não está totalmente seguro. Você, sozinho, faz a sua concepção e apresenta para esse consultor. E pede que esse consultor faça uma análise profunda dessa sua concepção. O que ele teria feito diferente, que aponte erros e que coloque isso num relatório. Isso é um dos jeitos mais eficazes para se aprender a fazer projeto. Por quê? Porque você passou um bom tempo elaborando uma solução, você deu o seu máximo para elaborar uma solução, e chega alguém com um olhar externo e aponta várias coisas que você não se tocou, ou até mesmo que você errou. E aí, cara, esse aprendizado tem outro significado nessa hora. Nesse momento, você pode, inclusive, debater com esse consultor sobre o porquê que ele pensaria assim, porquê que ele faria diferente. E é nessas horas que você aprende de verdade. Outra coisa, você vai estar pagando um consultor. Você quer o seu dinheiro bem investido, né? Isso, para mim, é mais eficaz do que qualquer curso por aí. Que envolve aprender de verdade. Tá? E a outra parte é fazer a mesma coisa com detalhamento. Você pegou e detalhou a sua estrutura. Aí você entrega para esse engenheiro auditar o seu detalhamento, mas auditar na minúcia. E apontar os erros, o que ele faria diferente, como ele faria, etc, etc, etc. Tipo, faz isso umas 2, 3 vezes e você vai estar tinindo em termos de capacidade de fazer bons projetos. Ok? Senhores, eu sei que essa entrevista foi um pouco longa, eu realmente quis dar um pouco do meu melhor aqui, tá? Se vocês ficarem com qualquer dúvida, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo na descrição. Vocês podem deixar dúvidas aí, tipo, talvez, se o João concordar, a gente pode fazer um segundo momento, uma segunda entrevista, daqui a pouco focado em um tema específico. Eu fico à disposição dos senhores. Agradeço demais a oportunidade, espero que tenham somado um pouquinho aí com a vida profissional de vocês. Valeu? Mais uma vez, João, um grande abraço e ficamos por aqui. Valeu! Bom, pessoal, a nossa entrevista vai encerrando por aqui, né? Deu para perceber que ela ficou um pouco extensa, mas o mais importante é que a gente conseguiu, né, extrair um pouco de conhecimento do professor Lucas, né? Ele passou bastante coisa interessante, né? Eu aprendi bastante, acredito que você também tenha aprendido. A gente poderia até vender essa entrevista, né, de tanto conhecimento que foi passado aqui. Mas assim, eu queria agradecer, né, ao professor Lucas novamente pela oportunidade. Assim, eu sou muito grato pelas pessoas que tiram um pouco do seu tempo, né? Eu queria agradecer também os professores anteriores, engenheiros anteriores, para tirar um pouco do seu tempo para passar esses conhecimentos ricos, né? Que nem foi passado agora nessa entrevista, né? Eu queria agradecer muito, professor, pela oportunidade, de coração. E para você que ainda não é inscrito no canal, né, se inscreve aqui embaixo para você receber a próxima entrevista. Não esquece de clicar em gostei, né? E um abraço para todos, um abraço para você, Lucas, sucesso na carreira de você também. E um abraço para todos, eu fico por aqui e até mais, valeu!